Ô, Laerte, que bom te conhecer pessoalmente. Prazer. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Você sabe que tem pessoas na vida que começam pela teoria para chegar à prática. Você pega um Einstein, né? Teoria da relatividade. Até hoje está se dando aplicabilidade àquela teoria. Você é um cara diferente. Você começa pela prática para passar a teoria. E você fez muito pelo Rio, eu quero muito dividir isso com o público. Vem tomar um café comigo aqui, vem cá. Claro. Porque, posso te servir? Fica Claro, aqui, ó, fica claro. nesse cantinho aqui, você vai ficar mais Obrigado. confortável e eu te vejo diferente. Por que eu queria já te conhecer? Porque essa história de alguém que começa a vida pela prática, ou seja, você pensou assim, educação, por que não disseminar isso, conhecimento, educação, dar chance de repente para alguém que tem talento chegar para a universidade, fazer uma pós-graduação, e você disse, por que não? E colocou isso para andar, né? Você pode se dizer que deu uma outra visão para o pré-vestibular de alguém que mora, por exemplo, na comunidade como a Maré, que é a sua. Como é que nasceu essa ideia? Por favor. Então, a açúcar obrigado tá aqui pelo convite. e a adoçante está ali. Eu Agradecer devo pelo convite, pessoal da produção. Foi uma honra para mim estar aqui compartilhando esses saberes justamente que você falou aqui na entrada. E o projeto que eu vim, que eu ajudei a construir, que é a Unifavela, ele foi uma ação totalmente espontânea. Eu não acordei simplesmente no dia e falei assim, vou montar um projeto. Então, Você já era universitário de letras? Já era. Já estava nos anos iniciais na época. Eu estava no meu terceiro semestre, 1 ano e meio de faculdade, mais ou menos. E eu estava numa biblioteca na Maré, que eu passei por lá, que é a Lona Cultural Investiva, numa biblioteca que acontece na Maré. E eu entrei lá e tinha uma amiga minha. Falou assim, Laerte, me ajuda. Na área de linguagem, que hoje eu sou aluno de licenciatura em letras na FRJ. Primeiro universitário da minha família, é uma honra estar falando isso, é muito importante também. E ela falou assim, Laerte, me ajuda aqui. Aí eu falei, o nome dela é A história da Adriele. redação também, que é um problema, isso, né? Isso, todo mundo tem medo da redação e tal. Isso até é uma coisa que é importante ser falada, tipo, a redação é uma coisa que tem medo. Eu fui lá, ajudei e falei assim, Andriele, cara, volta aqui no outro dia, que eu vou trazer uma amiga minha, que é a Daniele Figueiredo, e a gente vai fazer um aulão de um dia. E até então era só para ser uma coisa de um dia. E só para ela? É só para ela. Seria só para ela? Isso, seria só para ela. Só que aí no dia seguinte, ela chamou 5 pessoas. Chegamos lá, 5 pessoas, e a gente deu um aulão em um dia. Pelo que eu estou entendendo, amigos dela que tinham as mesmas dificuldades na linha. Posso ir? Exatamente. Pode. Exatamente. Aí eu, na área de linguagem, essa minha amiga Dani, na parte de história, a gente conseguiu montar um aulão. E aí o que foi lindo, foi gratificante, porque a gente quer licenciatura, a gente estava lá e a gente quer logo dar aula, quer ter esse prazer de dar aula. Ainda mais para o espaço que eu vim, que é a Maré, tô dando aula para uma pessoa que é minha vizinha, e para mim era gratificante, dar esse retorno, o conhecimento que eu recebo dentro da academia, e estar compartilhando esse saber, estar plantando essa semente. E quando terminou esse dia de aula, eu falei assim, Laerte, eu preciso que vocês continuem. Aí eu falei para a Dani, será que a gente vai continuar? A gente precisa continuar? E a gente continuou. E aí foi tendo um crescimento. Aí ela voltou com os amigos dela para uma nova aula e deve ter trazido mais gente, talvez? Exatamente, trouxe mais gente. É porque a gente não espalhava, assim, ia tudo boca a boca. Tô lá, está dando aula lá com a Dani, não sei o quê. Tá dando aula, vamos embora. E a gente foi. Aí no período da tarde, a gente começou a dar aula num espaço pequeno. E aí, eles mesmos, os alunos que frequentavam essa atividade, a gente não tinha uma ação planejada, era só lá para tirar dúvidas. Que legal. Aí eles chegaram e falaram assim, eu preciso de outros professores de outras áreas. Pera, toma o seu café primeiro e você vai contar ali mais confortavelmente, enquanto eu converso com ele sobre isso. Teve uma época que o chamado Morro do Alemão, que é uma área muito populosa, muito grande, tinha uma única pessoa que tinha conseguido chegar à universidade. Então você se sobrevoar, por exemplo, ali, aquela localidade do Alemão, você vai sobrevoar um bom tempo. Vai olhar para baixo, você vai ver muitas residências, barracos, as lajes tão famosas que servem de palco, tão criativos. E você olhava para aquele lugar e dizia, meu Deus, quantas pessoas que não moram aqui? Somente uma tinha chegado à universidade no Alemão, né? Então é isso que eu vou conversar agora de uma forma mais vagarosa, esse despertar de conhecimento desses meninos e meninas na Maré, né, um outro lugar, na Maré, e esse trabalho que ele fez que foi se multiplicando, não é isso? Isso, exatamente. Então, senta aqui, por favor, você fica aqui um pouquinho, que eu tenho muita curiosidade. Claro. Aí, nessa aula seguinte, sei lá, a terceira aula, ou terceiro aulão, né? Na mesma semana mesmo, aí já teve tanto esse movimento crescente e tal, o pessoal comentando, e a gente começou a procurar outros educadores, vamos procurar outras pessoas que possam dar aula. Na faculdade de letras, ainda estudantes, vamos dizer assim, ou professores mesmo. Então, a gente queria procurar pessoas que frequentam a academia, que morassem dentro do território da Maré, entendeu? Para justamente receber um material teórico e compartilhar com os moradores dali que na época eram pré-vestibulandos. A Maré, você acredita que tenha quantos habitantes? Então, a Maré tem, acho que em média, 160 mil habitantes. 160 mil. Universitário, você não tem ideia. Não tenho ideia. Eu sei que a Maré é o 9º maior bairro do Rio de Janeiro, isso eu tenho certeza, só que
Teve um crescimento, assim, de pessoas, de moradores de complexo favelado entrando na universidade, teve um crescimento, mas eu acho que isso não precisa ser comemorado, entendeu? Porque na medida que eu tenho um crescimento, eu tenho um pouco conhecimento para que servem os mecanismos. Porque qual é a vantagem de você, um morador da Maré, entrar dentro de uma universidade pública? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Eu acho que é entender que tem uma possibilidade de ascensão financeira, isso é importante. Você está colhendo saberes, mas eu acho que principalmente é você fazer diferente lá dentro. Cidadania, você diria, ou mais exatamente. Acho que se tornar cidadão crítico, uma coisa que a Unifavela prega muito é se tornar cidadão crítico, para entrar dentro da academia e fazer diferente, pensar diferente. E coletar aquilo dali para levar para dentro do território. Deixa eu avançar e voltar depois aqui para onde você está, que é muito bacana. Unifavela, eu imagino que unifique favelas. Quer dizer, a ideia foi o sonho de vocês, foi crescendo, a motivação de baixo para cima também, o interesse da garotada. Vocês imaginaram, poxa, vamos levar para o Alemão, vamos levar para quem nos procurar. Exatamente. Por isso que vocês foram naturalmente fixando nesse nome. Até o nome da Unifavela é engraçado porque a gente, de início, a gente pensou como é que a gente vai montar um nome? Como é que a gente vai montar um nome para o projeto? Acho que o grande problema que se tem um projeto inicialmente é montar um nome. Então a gente pegou esse prefixo, uni, que desencadeia várias coisas. Não só a questão da universidade, que é o nosso objetivo, mas a questão da união. E o que é essa união? Não é entender que eu lá como educador, como professor, eu lá na frente, eu sou somente eu, detentor de todo o conhecimento. Mas eu estou lá para ensinar, para compartilhar e para trocar também. É isso que a educação popular prega. Por isso que eu falo, eu, Laerte, hoje sou um educador popular, não porque eu acordei e vou me tornar educador, mas porque a Unifavela me fez assim. Mas você disse aí a importância da crítica, eu vou discordar de você e vamos fazer uma boa briga aqui intelectual. Quando você diz assim, não precisa comemorar e tal... Por que eu acho que precisa? Porque vocês, claro, dedicaram o tempo de vocês. Sim. Você teve que pesquisar e procurar outras cabeças, outras pessoas que compartilhavam com a ideia. Os alunos, por sua vez, precisaram ter o seu entusiasmo e disciplina para prosseguir. Mas talvez mereça comemorar sim, porque vocês mostraram na prática teorias que às vezes a gente quer para um Brasil e não realiza. Vocês, certamente, quantas pessoas, eu acho que, a partir dali, conseguiram superar os obstáculos? Quantas, tem ideia? Então, ao todo, já passaram, a Unifavela, em 2019, se apresentou como pré-vestibular, pela primeira vez. Então, ao todo, de 2018, do grupo de estudos, que começou numa laje, a Unifavela começou numa laje, ela, até ano passado, ela tinha passaram-se 40 jovens. 40? 40 jovens. Eles chamando ao todo. Uns aos outros? Isso, ao todo. E, quando a gente se apresentou como em 2019, todos os alunos que frequentavam as atividades na laje e pegaram também início de 2019, entraram na universidade pública. Todos? Todos. Os 40? Não, dos 40 não. É porque o que acontece? Os 40 eram os alunos novos de 2019 e de 2018, alguns alunos passaram na segunda chamada, que tem a lista de espera, etc. Passaram. Mas passaram. Todos que o que é importante, todos que frequentaram a laje passaram. E eram quantos? E eram 15. Estes 15 iniciais passaram. Inclusive a sua amiga, que foi a primeira, a pioneira, exatamente, assim, né? Exatamente. Ah, que bacana. Exatamente, passaram. E é uma felicidade que é familiar, assim, é família comemorando. Eu choro quando vejo um ex-aluno meu dentro de um laboratório de ciências, lá de biologia, mexendo no microscópio, postando foto, entendeu? Isso para mim é incrível. Hoje você já é professor, você se formou em letras. Eu vou me formar esse ano, se Deus quiser. Poxa, nem se formou ainda, já é um big professor. Você falou sobre a laje. Para você que está, às vezes, fora do Rio, tem ali um aspecto de ordem cultural. A laje é o lugar que você pode pegar sol, é o lugar que você pode estar com a sua família, é o lugar que você pode dançar, é o lugar que você pode reunir seus familiares, mas uma roda de samba, roda de samba, para pegar sol e pode estudar também. Só que você, uma vez você disse, olha, quando tem um tiroteio é um problema para nós, não é? Porque isso tira a gente do eixo. Exatamente. Como é que você burlou esse problema que existe também? Aí tem uma coisa muito interessante de falar. A gente passava frio, a gente passava calor, mas por mais que tenha esse índice de aprovação, o que atrapalhava a gente era justamente a operação. E era um ataque que é um ataque não só de impedir a aula, mas tinha uma violência um tanto psicológica também, sabe? Talvez pelo medo, muitos entendeu? alunos pudessem até, quem sabe, nem ir num determinado dia, né, e nem chegar, nem entrar dentro, chegar até o espaço. E, é claro, qual é o empecilho disso tudo? Atrapalhar o desempenho. O aluno que está ali está se preparando para fazer o vestibular no final do ano, para fazer o Enem, para fazer o UERJ, que é o Exame Estadual daqui do Rio de Janeiro. Ele está se preparando. Como é que aquilo dali vai ser útil para ele? Mas vamos ver pelo lado bom. Se dos 15 iniciais, os 15 passaram, superaram lá uma eventual
ação que tenha ocorrido naquele dia, ou policial, ou entre traficantes, ou que seja, uma relação mais bruta entre eles, se superou isso e se conseguiu fazer. Quer dizer, foi mais um obstáculo que vocês venceram. Isso. Você chegou a mudar de lugar para dar aula? Então, aí a gente saiu dessa biblioteca, fomos para a laje. Aí a gente foi para essa laje, aí a gente saiu. Só que é engraçado, como eu falei para você, O risco era na biblioteca? Não, a gente estava na biblioteca. Lá estava seguro. Isso, aí teve esse crescimento. Certo. Teve esse crescimento. Só que teve uma necessidade de sair desse espaço. Certo. Entendeu? Porque tinha outros projetos, etc. Foi super... Foi crescendo também, né? Foi crescendo. E um aluno chegou, um ex-aluno chegou e falou assim, Laerte, vamos para minha laje. Eu falei, como assim? A gente vai dar aula na laje? Para casa dele? Isso, para casa dele. A laje era na casa desse ex-aluno. Na Maré? Na Maré. Por isso que eu falo que a Unifavela é um negócio cíclico, entendeu? Essa relação de aluno-educador, aluno-educador, aluno-educador. E quando a gente deu conta, estava lá na laje. A gente chegou lá, era tipo umas mesinhas assim, desse tamanho assim, 3 puffs, era uma mesa de bar, aquelas mesas de bar assim, e não tinha quadro. Não tinha quadro. O quadro a gente recebeu de doação de uma aluna também. E a gente começou a aula ali. Então você não tinha computador? Não tinha nada, a gente tudo não tinha nada. Foi muito simples. Nossa, a gente apanhou. Uma coisa que pegou muito na gente foi a questão de conseguir material didático. Tirar xerox, entendeu? Tirar xerox, imprimir isso. Aí o que a gente fazia? Teve uma hora que a gente começou a pedir dinheiro na universidade. Para os outros colegas, você explicava o projeto. Exatamente, explicava o projeto. Quem acreditava, ajudava. Exatamente. E nesse diálogo, tinha até pessoas, Laerte, eu não posso dar o dinheiro agora, mas eu quero ajudar dando aula. E aí a gente conseguiu até alguns educadores dando aula nessa troca e tal. E aí, no final do ano, a gente se deu conta, a gente falou assim, caraca, a gente é um pré-vestibular. A gente está se tornando um pré-vestibular. Só que a gente não tem estrutura. Aí o Cris, que esse aluno chegou e falou assim, olha só, enquanto vocês não se apresentarem como um pré-vestibular, vocês nunca serão um pré-vestibular. Entendeu? E aí, em 2019, a gente, pela ONG Instituto Vida Real, que é essa ONG que acolhe a gente... O negócio ficou bem sério mesmo, Esse negócio ficou bem sério. O Tião, que é o proprietário do espaço, ele foi lá, acolheu, abraçou a gente. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma sala com ar-condicionado, bem refrigerada, com livros, entendeu? E é isso. Isso através de doações, mas é de uma maneira ainda mais formalizada ou regularizada. Exatamente. Tanto é que esse ano a gente pensa justamente se formalizar para tentar concorrer a editais. As burocracias estão vindo. Entender que a Unifavela é construída por um grupo de jovens. E os alunos pagam alguma coisa? Não, é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Não, uma luta deve ser, né, totalmente gratuito. A gente dá um jeito, a gente sempre vai na gambiarra. E é muito louco, porque os alunos que frequentaram as atividades, eles falaram assim, Laerte, eu quero ajudar a Uni ano que vem. O ano mal tinha acabado. Eu quero ajudar na Uni ano que vem. E isso pra gente que é lindo. É isso que constrói a Unifavela. E entender que, por exemplo, aí a gente faz atividades fora da favela da Maré, que também é importante. Essas pessoas ocuparem outro espaço. A gente foi, por exemplo, para eventos literários, que é muito importante estar incentivando o hábito da leitura, entendeu? A gente foi para eventos fora e a gente quer justamente potencializar essa capacidade de ocupação, sabe? Leste, deixa eu traduzir a minha maneira essa história extraordinária que você está contando, trocando ideias aqui com quem está nos assistindo. Você repara um garoto, né, à la Neymar, que dribla bem, que joga bem futebol, ele mora às vezes na comunidade para morar na Maré, e ele faz isso ali, ele começa ali, depois, claro, ele vai crescendo, entra num clube de futebol e prossegue. E assim é com outras profissões. Por que você não pode fazer o mesmo para a educação? Quem sabe ele não está formando aqui grandes craques através desse binômio aí, não é, do professor com o aluno, como resultado, devolver para o Rio de Janeiro e para o Brasil um cidadão mais completo. Depois do intervalo, eu vou aprofundar um pouco mais essa história para tirar tudo que eu puder do Laerte. Até já. Laerte Breno está aqui, o trabalho dele é muito interessante. Perguntei aqui no intervalo, vou pedir para ele repetir aqui, quantos alunos estão cadastrados para 2020? Diz para eles, quantos? Então, são 120 alunos. Começou chegaram com já 15, são 120. Agora, para 2020, são 120 alunos. E, claro que a gente vai ter um diferencial que a gente vai atuar em 2 turnos, que é tarde e noite, e vai chegar 15 educadores novos, entendeu? Eu acho que é linda essa construção, essa demanda, porque a gente, de certo modo, viralizou. Tiveram pessoas de outros estados chamando a gente, vem para São Paulo, vem para o Ceará, vem para Paraíba. Eu falei, gente, a gente queria. Mas primeiro a gente precisa se entender dentro da Maré. Se dentro da Maré a gente pensa assim, em se espalhar. Mas você também não está no Alemão? Ou estou enganado? Então, no Alemão é um outro pré-vestibular que eu faço parte. Também que eu comecei, fui convidado. Acho que é muito importante estar atuando, para mim é uma glória estar atuando no Complexo do Alemão, que são favelas próximas também, é um complexo com 12 favelas, se eu não me engano.
E Maré Alemão, essa ponte é importante. Aí lá é outro pré-vestibular, que é Construindo Caminhos. Me conta alguma história, assim, humana, bonita, de um menino, de uma menina que voltou para casa, falou, pai, mãe, passei no vestibular, passei para a universidade pública. Como é que é? Eu acho que antes, só fugindo um pouco do pré-vestibular, acho que a minha própria história é um pouco engraçada, porque quando eu não esperava passar, uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo que eu faço, eu acho que a gente não pode se espelhar em quem está lá dentro. A gente tem que se espelhar em quem está tentando de novo. Isso é muito importante. Então, eu não passei de primeira, eu passei de segunda. E você queria letras desde o início? Eu queria jornalismo, mas eu tive professores tão bons na área de letras que eu fui espelhado neles, entendeu? Sim. Aí fui motivado e entrei para letras. Quando eu falei para minha mãe que eu passei, imagine, você é o primeiro universitário da família a entrar numa universidade pública, a maior do Brasil. Foi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro? Isso, a UFRJ. Minha mãe, assim que soube, ligou para todo mundo, pegou champanhe, estourou e falou assim, meu filho está na universidade. Gritou na porta, meu filho está na universidade. Tá certo a sua mãe, comemorou. Meu filho está na universidade. E tem um garoto que é o Thiago, que aí já entrou na Unifavela. Tem um garoto que é o Thiago. O Thiago, ele é justamente essa pessoa que tentou de novo. Ele era na época da laje, ele não tinha passado, ele tentou de novo. O Thiago ia todo dia para aula. Todo dia, não tinha um dia que faltava, ele ia todo dia para aula. Focado, disciplinado. Focado. Só que aí saiu a lista de espera e estava lá o nome dele. Nisso que passou foi uma comoção não só na Unifavela, mas uma comoção na Maria todinha. Todo mundo, o Thiago passou. Eu comecei a chorar, os alunos, a gente mandou fotos assim, de chorando vendo o resultado que o Thiago passado, porque justamente era isso. Então, isso pra gente é um presente. Mas é claro, a gente tem que entender o que é importante, não se espelhar quem entrou, quem está tentando de novo. Porque o tentar de novo, ele é importante. Uma coisa que eu falo muito, a gente precisa ser teimoso no que a gente faz, entendeu? Colerte, me explica uma coisa, qual é a diferença de um menino, de uma menina, que os pais dizem assim, João, vai estudar, Maria, se dedica, você está aqui brincando, está dançando, tá saindo, chegando tarde em casa, não estuda, para um outro que vai todo dia lá para o seu curso pré-vestibular. Qual é a diferença que você diria? Por que eles vão tão motivados e passam e muitos outros podiam passar e se perdem no caminho? Por quê? Sabe que tem um problema, assim, uma coisa que deixa até muito triste, porque, tipo assim, todo pré-vestibular, principalmente pré-vestibulares que atuam em favela, pré-vestibulares comunitários, sociais, etc., eles têm um ponto que é crucial, que é a evasão. Esse ponto é um ponto triste. Abandona no meio do caminho. Abandona no meio do caminho. E por quê? Não é porque é da dinâmica do pré-vestibular, que a aula é boa ou ruim. Não, é porque tem questões específicas. Vai trabalhar para ajudar a família. Questões socioeconômicas. Tem mãe solo, tem muita mãe solo que tem que conciliar os estudos com o filho. Tem mãe gente... solo que você diz que não tem o marido, às vezes, pai. Ela é a família junto com o filho. Exatamente. Tem gente que está no terceiro ano e não consegue conciliar o estudo do pré-vestibular com o trabalho, entendeu? Com a escola, etc. Nem aguenta, às vezes. Não aguenta. E tem gente também que tem filhas, essas questões, procurando emprego, tem necessidade de emprego. Então, é muito comum, eu me sinto privilegiado de ter terminado o terceiro ano do ensino médio e já estar pensando em faculdade. E já até consigo pensar em faculdade. Só que, infelizmente, isso não é um hábito comum dentro de uma favela, entendeu? Há uma necessidade de emprego. Mas é aquilo que eu falei, não há uma mensagem, não tem como chegar assim, para que serve o Enem? Para que serve você? Por que é importante entrar? Não se passa isso. E a gente da Unifavela tentava uma coisa que a gente apertava muito na tela, aquela, vamos tentar salvar a evasão. Só que a gente não pode salvar a evasão. Então, não é só ter oportunidades. Às vezes, o menino ou a menina de uma classe mais rica ou da classe média tem um pouco mais de estrutura e possibilidades do que um menino ou a menina, às vezes, de uma comunidade que quer estudar. Estou nem falando do que não quer. O que quer estudar, mas não consegue. É capaz de dormir em cima da carteira, às vezes, né? Exatamente. Aí a gente tenta não solucionar, mas driblar isso. Como é que a gente dribla isso? Oferecendo aulões aos sábados, oferecendo aulões aos domingos, que é principalmente o domingo, é o dia de folga, então a gente vai estudar, entendeu? A gente volta até para uma laje e tal, faz um café da manhã para a galera se sentir motivada. Então a gente tenta driblar. Quando a gente faz simulado, a gente faz muito simulado, não só para os alunos da Unifavela, mas a gente faz um simulado aberto para a favela da Maré. E o seu método? Fala aí o que é ser professor, você é daqueles que toca violão, que grita, que agita. Sim. Como é que é a sua aula? Conta pra gente. Então, eu sou bem doido, assim. Eu entrei nas aulas, eu fiquei bem nervoso e tal. Porque no início. Então, eu chego brincando já, eu levo muito funk, porque a educação popular é justamente levar um conhecimento popular para dentro da sala de aula. Então, eu levo funk, Você samba, toca ali no celular? Bota no celular, peço para eles olharem ali, trabalhar a escuta hoje em dia é muito importante. Então, eles têm a percepção de ouvir, tentar tirar do que eles estão ouvindo, do que eles estão vendo. Você faz interpretação de letras, às vezes? Exatamente. Levo muito Racionais, levo muito samba, levo muito Zeca Pagodinho. Mas o pessoal de São Paulo, por que você vai para lá? Tem gente que gosta de Racionais pra caramba lá, né? Sim. E é isso, é levar a educação popular, porque eu tenho que coletar o que está sendo presenciado no morador da Maré, entendeu? Uma coisa que eu falo muito. A gente tem na Maré, por exemplo, o que é
quando eu vou falar de educação, é importante falar quem está construindo a educação e quem está inserido na educação. Então, quando eu estou falando de educação na Maré, eu posso ter uma senhora com um baixo grau de escolaridade, mas ter um conhecimento incrível, sei lá, fazer uma horta. Ela pode ter um conhecimento incrível. Essa senhora pode muito bem pegar o saber dela e entrar dentro da faculdade. Certo. Fazendo uma mesa de botânica, por exemplo. Misturar com alguém que já tem um conhecimento teórico. Não estou criticando o conhecimento da academia, mas eu acho importante a gente misturar saberes. Até ele fiz a pergunta, e posso estar conduzindo aqui o público erradamente, do menino, a menina. Tem gente mais idade também? Ou são só para adolescentes? Não, tem para qualquer idade. Então, eu estou tratando errado aqui. Os seus alunos têm gente de todas as idades? Entrou a Alinice, eu adoro ela. Ela quer fazer, ela fez esse ano, né? Ela quer fazer arte, ela quer fazer faculdade de arte. E ela já trabalha com dança e tal. E ela era maravilhosa, a gente se sentia abraçado e tal, porque justamente é construir essa relação familiar. Uma coisa que eu estou sendo muito enfático nisso, mas a Unifavela é isso, é construir uma relação familiar, entendeu? Então, para você, a família é importante também como fonte de motivação. Exatamente. E de eventual retorno futuro daquele universitário, daquele profissional, daquele cidadão, quando ele estica a mão, certamente, para um parente seu, para vir junto, para crescer numa sociedade melhor. Com certeza, com certeza. Eu acho que esses vínculos... É porque, tipo, a Unifavela, não sou só eu que está lá, tem 17 cabeças atrás de mim, além dos alunos, entendeu? Então, é uma construção coletiva. A construção coletiva é importante, entendeu? Essa emissora aqui se mantém por construção coletiva. Verdade. A sua casa se mantém por construção coletiva, Verdade. entendeu? E principalmente pelo poder da escuta. Tem uma teórica, que o nome dela é Bell Hooks, ela é meu referencial, assim, minha matriz. É justamente, ela fala que tornar o aluno um aluno ativo, não um aluno passivo, só para receber conhecimento, entendeu? Mas ter esse espaço de troca, entendeu? Construir essa comunidade de aprendizagem. É isso que a gente faz no Complexo da Maré. Deixa eu te fazer uma pergunta agora delicada quanto ao futuro. Você vê que você é criativo, empreendedor, apaixonado, tudo isso você é. Eu estou muito encantado com a sua luta também, com os seus resultados. Por isso eu falei que teoria e prática podem vir juntas, mas você começou pela prática, dando teoria para a garotada e para quem cursou lá o teu pré-vestibular. Você já começou a multiplicar para ter outros educadores, para um dia você deixar o que está fazendo e fazer outra coisa? Ou você se sente um pouco refém, um pouco escravo de algo que você criou? Como é que você está? Você é um pássaro querendo voar? É engraçado que hoje, por mais que eu projete o imaginário daqui a 10 anos, eu só me vejo nisso. É mesmo? Que bacana. Eu só me vejo nisso. 10 e anos. Tá feliz assim, Estou feliz, porque eu acho que a Unifavela me constrói quanto futuro professor, quanto educador popular. E tem muitas pessoas que são de licenciatura na faculdade, na universidade, etc. Falam assim, Laerte, eu quero dar aula, mas eu tenho medo. Eu já tive medo. Mas se a gente for morrer com medo, a gente não é nada, entendeu? Você diz o quê para essa pessoa? Cara, tenta, vai um dia lá comigo. Vamos lá, vamos lá comigo. A gente chama uma pessoa que já tem uma experiência para ficar do lado dela. Quando chega lá, é uma ação espontânea, as pessoas conversam, dialogam, brincam, com seriedade, é claro, porque é um pré-vestibular, mas tem esse diálogo. Então, a gente tem que enfrentar esse medo em sala de aula. Então, uma coisa que todo mundo é o intelectual orgânico. Você é um intelectual, você deve fazer alguma coisa que eu não sei, apresentar um programa, por exemplo, entendeu? Melhor do que eu, obviamente. Todo mundo tem uma capacidade, você tem outra, e é justamente isso que deve ser compartilhado. E motivar um outro, entendeu? Que você ainda nem formado no curso superior já é um professor vitorioso, não resta dúvida. Mas eu queria que você me dissesse o que é um educador popular, porque esse programa é muito assistido por estudantes e por professores também. Qual seria a diferença de uma professora, de um professor que está numa escola ali mais formal, reconhecida, vamos dizer assim, pela sociedade, com as ferramentas, né, que a sociedade permite, e alguém como você de maneira empreendedora? O que é um educador popular? Então, acho que o educador popular, primeiro de tudo, ele tem que ter como premissa respeitar saberes. Não importa de onde vem, ele tem que respeitar saberes. E entender esse saber e compartilhar. Quando você compartilha um saber, o outro também vai levar um pouco daquele saber para casa e vai dormir até com ele, entendeu? Vai refletir sobre ele. Então, o educador popular é pegar esse conhecimento um todo e levar para algum lugar. Compartilhar, trocar, essa abrir, troca. Né, seu coração e justamente mesclar com um conhecimento que é o conhecimento bancário, que é o conhecimento institucionalizado, entendeu? É justamente misturar Então você é a isso. favor da convivência dessas duas uma relação ou mútua. mais estruturas? Porque aqui também a gente não deixa de passar conhecimento através de meios de comunicação, meios responsáveis, claro, né? Então, no caso, você acha que é isso, é a escola formal com essas outras alternativamente, desde que multiplique o saber. Exatamente. Eu posso pegar o funk, trazer o funk, o grande problema do funk hoje, o funk, o rap, todas as músicas que são marginalizadas, elas ainda não são vistas como patrimônio culturais por boa parte da sociedade. Então, justamente, eu pegar esse patrimônio e levar para dentro da sala de aula, entendeu? A gente teve recentemente no Rio de Janeiro a invenção de 150 BPM, entendeu?
Isso para mim foi sensacional. Tem documentários, tem estudos falando sobre 150 BPM. O que é 150 BPM? É o ritmo do funk, assim, acelerado, entendeu? Vai a todo vapor. Então, isso é importante, entendeu? Tornar esse saber que é, de certo modo, excludente por boa parte da sociedade hegemônica e tornar ele um saber formal, um saber importante, que deve ser levado, entendeu? A gente pode ter na escola de samba, por exemplo, pode ter uma proliferação incrível de histórias e tem todo um processo de estudo e etc. Isso é um conhecimento popular. E você citou o samba, você também faz, imagino, exercícios com as letras de samba também. Sim, eu levo muito. Músicas populares em geral. Pego muito da bossa nova, da MPB e explico a origem da música popular brasileira, porque a gente, infelizmente, não vê isso numa escola, se vê de forma muito precária, entendeu? E entender, eu tenho um funk tocando na favela, mas por que eu tenho um funk tocando na favela? Como é que o funk chegou nessa favela, entendeu? E, principalmente, o morador da favela precisa entender qual é a história dessa favela. Por que a Rua 9 se chama Rua 9? Entendeu? Você também faz esse resgate? A gente faz. Lá na Maré tem uma rua que é chamada Rua do 18, entendeu? Rua do 18. E ali, antigamente, tinha um chiqueiro. E as pessoas, por que tem um chiqueiro ali? Por que tem um chiqueiro? Porque o 18 significa, em alguma religião, um porco. Sim. Entendeu? E os alunos ficam assim, caraca, mentira, não sei o quê. Quando faz sentido, assim, né? 18 porcos, faz chiqueiro. Quando o aluno fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí assim, a gente até arrepia, eu adoro ouvir isso, essa surpresa do aluno. Mas você é professor, imagino, de letras e está dando explicações aqui, um pouco de história também, mas tem professor de matemática, de física, de química, tem? Hoje a gente, graças a Deus, conseguimos professor de todas as áreas. É claro que a gente sofre um pouco, mas é muito difícil, por isso que tem muito projeto bom em favela, muito projeto bom. Tem muito projeto bom fora de favela também, justamente a ação do voluntariado. A Unifavela é uma ação totalmente voluntariada, a gente não recebe nada, a gente está lá porque gosta, etc. Mas justamente por ser uma ação voluntariada, que é um pouco difícil de a gente conseguir mais educadores. Mas tem educadores de física, de química, de matemática, vamos dizer, empolgados, apaixonados, como você? Explica fácil? Sim, é todo um critério para a gente selecionar, a gente toma todo o cuidado, por mais que seja uma ação voluntária, a gente toma todo o critério para selecionar esses educadores, entendeu? Legal, olha, Laerte, foi um grande prazer te conhecer, eu não estava enganado no meu entusiasmo inicial. Parabéns, manda um abraço para a rapaziada, para as famílias, para os moradores da Maré, lá no Alemão, que você também consiga fazer, quem sabe São Paulo e outros lugares. Quanto mais gente, né, se apaixonar por educação, melhor. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer. E sucesso. E você pode nos acompanhar revendo essa entrevista, ou vendo pela primeira vez, ou acompanhando outras tantas da nossa série, pelo canal da NET, canal 526, no portal do Multirio e nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima entrevista.